Tenho dois nomes. Um é para documentos governamentais. O nome de batismo é Edmundo Donato. E outro nome que eu adquiri 16 anos depois, que é Marcos Rey. É o nome que me dá mais prazer proferir e assinar. Eu nasci na cidade de São Paulo, eu sou todo de São Paulo. Meus livros, eles se desenvolvem em São Paulo, às vezes com escapadas ao Rio de Janeiro, onde eu vivi há alguns anos também. Porque eu sempre procuro pegar as minhas experiências pessoais e aproveitar no desdobramento de um romance, que é o que se faz, né? Aí eu quis dizer que o escritor é aquele que escreve sobre aquilo que ele conhece bem, aquilo que ele pisa. Quer dizer que eu sempre tive contato com o livro, inclusive fisicamente, de brincar em cima das aparas de papel. E alguns amigos do meu pai, que apareciam às vezes em casas, eram famosos. Um deles chama-se Monteiro Lobato. Meu pai era um gráfico encadernador. E aí tudo começou. E outros escritores frequentavam minha casa, como Luiz de Lessa, que depois se tornaria um grande amigo da família, Paulo Setúbal, Menor Del Pique, quer dizer que eu vivi num ambiente assim, meio livresco. Assim. Quando eu entrei no grupo escolar, um grupo escolar da Barra Funda, que ainda existe, cheguei lá, eu já sabia ler correntemente, já tinha lido autores até para adultos, já conhecia Oscar Wilde, Anatole France, César de Queiroz. Mas quando chegou para fazer o curso de Direito, eu já com 18 anos talvez, né, eu senti que eu não tinha a menor vocação, eu nem sabia direito o que era direito. Eu já começava a ganhar algum dinheiro como jornalista, fazendo reportagens e publicando alguns contos. Meu irmão era diretor de redação do Estado, depois foi da Folha, e principalmente quando era da Folha, eu fazia reportagens para ele. Reportagens assim de escritório, por exemplo, a história do violão, um dia ele falou, faça a história do violão, eu fiz a história. Eu jamais sonhava em entrar para o rádio, embora eu via muito rádio, porque era muito ligado à música americana, jazz, tal, muito ligado. Então eu ouvia rádio, mas escrever para a rádio, eu nem sabia exatamente o que era isso, fazer novelas, coisas de rádio. Era um garoto, sabe? Queria aprender as coisas. E eu acho que eu fui um bom redator de rádio, talvez até melhor que de televisão. Aí já no tempo do Vitor, que foi comprado em TV Paulista, que eu comecei a fazer os primeiros roteiros. Aí tive que aprender outras coisas, fui deixando o rádio, né? Então fui aprender a técnica de televisão, o que se fazia nos Estados Unidos, adquirir livros, li 1000 programas. Agora, eu nunca eu deixava de me preocupar com a literatura. Tanto que, em 53, eu lancei meu primeiro livro, que foi Gato no Triângulo, uma novela. Fiquei 2 ou 3 anos atrás de editores para poder publicar. Corri todos os editores, ele recebia a maior série de não em várias claves, não com esperanças, não encerrando o assunto, não com reticências. Quando eu já estava desistindo de publicar o livro, ninguém veio publicar esse livro. Esse livro, era um livro escuro, cinzento, um livro assim de mal-humorado, ao contrário do que eu sou. Foi escolhido como o livro do autor jovem da década, tal, não sei o quê. Tal. Então o livro foi lançado. Quando o livro foi lançado, aí, um mês depois foi lançado pela Saraiva, tal, uma capa muito bonita, tal. Então eu me joguei e falei, agora eu estou realizado, eu cheguei ao máximo. Às vezes é o contrário, né, que acontece. Geralmente é o contrário. Esse meu livro, ele foi até um grande sucesso de crítica. Aquele ano só se falou nesse livro, mas como foi um grande fracasso de livraria. Isso acontece. Eu fui trabalhar também em publicidade. Era uma agência que na época era muito conhecida, a Panam, onde eu tive que aprender outra profissão, a profissão de publicitário, de redator de publicidade. Essas profissões correlatas acabavam sempre me ajudando na minha vocação de escritor, para sempre contribuir com as informações a mais. Eu casei em 60. Não estava muito programado o meu casamento. Eu sempre disse que morreria solteiro, porque a vida noturna me seduzia demais, sabe? Aliás, um ano que eu fiz um grande sucesso literário. Depois de 7 anos de ter publicado O Gato no Triângulo,
que até hoje tem gente que odeia e outros que ama, eu publiquei o Café na Cama, que foi um grande sucesso, não só naquele ano, como de anos seguintes. Palma Rei é meu pseudônimo, eu chamo de brincadeira de Palma Rei, o nome dela é Bevilacqua, Palma Bevilacqua Donato, que é o nome de certidão, mas o apelido é Palma Rei. E ela foi uma grande incentivadora e que me animou a continuar a carreira de escritor. Eu publiquei um outro o ano seguinte, chamado Entre Sem Bater, também sobre São Paulo como pano de fundo, e se passava, se desdobrava numa agência de publicidade. Eu estava com freelancer de publicidade e continuava trabalhando na televisão, até no rádio. O quarto livro, que chama-se A Última Corrida, era um livro sobre o turf, porque através da Rádio Excelsior onde eu trabalhava, fiquei conhecendo muito o cenário esportivo do turf e vi que aquilo dava romance, que ele tinha um charme muito especial. Lutei para a publicidade porque a inflação estava quase insuportável. Tudo isso já noutra agência chamada Norton, que também tem uma grande história no mundo publicitário. E eu escrevi um livro, naquela época, chamado O Enterro da Cafetina. E a editora mandou uma carta para mim dizendo que estavam loucos para publicar o livro, mas acharam pequeno, eu tinha que incluir mais 2 contos. Não é bem um livro de contos, é um romance dividido em contos. É o único de que eu tenho notícia, que se divide um livro em capítulos é o normal. Dividir o livro em contos não é normal, nunca se fez isso. Só uma mentalidade assim, muito aventureira com a minha é tentar um negócio desse. E eu falei para minha mulher o seguinte, olha, se eu tivesse bem de vida, eu largava a publicidade e ia escrever esses contos, ia tentar viver de livro. Ela falou, e se a gente vender o carro? Eu tinha dado um carro para ela de presente. Ela falou, não, o carro eu te dei de presente. Depois um carro, o dinheiro a gente gasta em poucos meses. E aí ela não disse, nem me consultou, ela foi e vendeu o carro. Quando eu vi com o dinheiro do carro, eu me senti obrigado a fazer o quê? A largar o emprego. Nenhuma outra mulher, eu acho que teria essa loucura de fazer isso, de pedir para eu largar o emprego, porque as mulheres querem que a gente consiga emprego, não que largue empregos. Mas aí o dono da editora, que era a Civilização Brasileira, a maior editora brasileira na época, falou, não, nós precisamos vender o livro, o nome Traje de Rigor não vai vender. Nós vamos pôr o Enterro da Cafetina, que é o nome de... Eu falei, não, mas esse nome é muito chocante. Aí eu perguntei para o meu pai, que era muito mais... Pai, eles querem impor esse título, o que o senhor acha? Ele falou, não, Enterro, mas que maravilha, que nome romântico, que lindo. Eu permiti, mas com a sensação de quem estava cometendo um grande pecado. Quando o livro saiu, então eu fiquei com medo assim, de ver o livro exposto, tal, que dirão, tal. Um livro que o público, pelo título, estava julgando como algo muito chocante, imoral. E uma jovenzinha lia e encontrava o verdadeiro livro, que de fato era um livro até ingênuo e sentimental. E que foi um sucesso, né? Aí publiquei o Memórias de um Gigolô, cujo título também era outro, se repetiu essa mesma história, chamava-se O Homem do Vinco Perfeito. Né? E aí outro editor achou que ia ser esse título, foi traduzido na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na Alemanha, onde fez maior sucesso, na Finlândia, na Inglaterra, e mais uns 2 países aí que eu não estou me lembrando. Aí e abriu a porta para outras traduções de outros. Aí foi uma enxurrada. Na década de 80 fui traduzido na União Soviética e pago, porque a União Soviética não pagava para ninguém. Eu cheguei a ter mais exemplares vendidos no exterior do que aqui durante o período. Pode escrever Café na Cama, Memórias de um Gigolô, você fala em livro juvenil e tal. Não, mas você sabe que nós achamos que você tem um certo estilo. Eu topei a parte de fazer um livro juvenil. Mas sobre o quê? Mas eu não sei escrever para Jó. Não precisa. Você não vai escrever para Jó. Você vai escrever porque você escreve sempre. Nós estamos pagando o seu estilo. Então, fiz um livro policial chamado O Mistério dos 5 Estrelas. E que foi
Olha, ele é um dos livros que mais se vendeu nesse país. Escreve 15 nesses últimos 18. Sozinho no Mundo, O Cadáver Ouve Rádio, a maior parte deles eram policiais. Enigma na televisão, por exemplo, toda a minha experiência de televisão. Eu já achando que a literatura juvenil era a última surpresa que me aguardava, de repente eu recebo um telefonema. Eu já tinha feito algumas crônicas para outros jornais, revistas e tal, mas nunca com assiduidade. É um gênero que eu gostava muito de fazer. Faço a primeira, agrada, já faz 6 anos que venho escrevendo. E foi uma coisa que eu não esperava que tivesse tão grande rendimento. Tão grande rendimento que acho que não houve um jornal desse país que não me convidasse para fazer crônicas. Porque eu pude ser muito eu mesmo, sabe? Na crônica eu sou bem eu mesmo. Sabe? O que eu quero dizer, o que eu quero falar, essa mistura que eu faço de coisas dramáticas com humorísticas, né? E aquilo de descobrir na tragédia, o seu lado humorístico e vice-versa, na comédia o seu lado trágico. Isso há muito a ver com o meu humor. E aprendi muito com o mestre desse tom, que é o Machado de Assis. Tudo que ele faz ou é engraçado para ser vista pelo ângulo da tristeza ou ao contrário, né? Ele jogar com claro e escuro. Aí tem uma coisa assim, muito de pintor, né? Talvez eu fosse ter um pintor que joga o claro e escuro, joga com as luz e sombra, luz e sombra. Inclusive já saiu um livro chamado Coração Roubado, que reúne umas 40 crônicas e assim, talvez iniciando o fim, o começo do outro, surja outro. Olha, eu acho que eu sou um aventureiro das letras, sabe? Um aventureiro das letras, só. Não, eu não creio na posteridade, sabe? Eu não sei, há escritores que pensam que estão escrevendo para o futuro. Eu, se conseguir escrever para o meu tempo, já fiz muito. Aliás, eu duvido desses que tentam escrever para o futuro. Geralmente eles não chegam nem não escrevem nem para o passado. E seria uma frase dirigida à minha mulher, talvez. Que quando eu contei aquele sacrifício que ela fez, de vender o carro, de ela recém-casada, e pedir que eu largasse o emprego para eu me arriscar numa carreira tão incerta como é a minha, eu acho que eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis e decisivos da minha vida. Eu faço um depoimento que eu devo a ela muito do que eu consegui, do pouco que eu consegui, o muito devo a ela. É isso.